Acabei de ligar o ventilador porque está começando No Calor Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Augusto Ferreira, serei seu anfitrião, serei aquela pessoa que vai estar do lado de vocês a partir de agora. Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar com vocês uma coisa. Para quem está começando agora essa conversa comigo, nunca ouviu falar do No Calor Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que já me conhece, pois é, gente, comecei de novo. Bom, para quem não está sabendo de nada, eu vou contar agora um breve resumo para vocês. Em maio de 2021, eu dei a primeira gravada de podcast na minha vida. Não, mentira, não foi em 2021, foi um pouquinho antes, foi durante a pandemia, em parceria com um grande amigo meu primo também, Neto, e o meu grande amigo Bruno, e também o Daniel Sasaki. Eu ia falar o apelido, mas não, vou falar o teu nome, mano. Pessoal, é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiquei um tempo sem gravar podcast pro No Calor Podcast, e aí só acarretou algumas situações que foram um pouco complicadas, porque o Spotify, isso acontece com qualquer um, né? Quando você para de gravar, as plataformas param de distribuir, e alguma coisa aconteceu e eu parei de ter acesso a alguns pontos importantes ali, estatísticas e tudo mais. E da última vez tentei fazer um login, não consegui, tive uns problemas e eu me estressei. Eu não sou uma pessoa de me estressar muito, mas acabei me estressando e acabei decidindo excluir a conta. Eu tô sendo sincero com vocês, poderia ter contado qualquer história aqui, hackeado, qualquer coisa do tipo, mas não, vamos ser sinceros. Eu acabei me estressando, destruí com todo o projeto inicial. Mas calma, não criemos pânico, pois estou de volta. Também fiquei, um dos motivos de eu ter me afastado do podcast foi ter trabalhado bastante, né? Isso não foi ruim, isso foi maravilhoso, e ao mesmo tempo isso me ajudou a repensar algumas coisas sobre o podcast, né? Eu fiz um trailer pro No Calor Podcast, falando que eu vou falar de jogos, de animes, de filmes e séries. Vou falar um pouco de tecnologia, mas também isso não vai separar aquela ideia que eu tinha no começo, quando eu criei o primeiro podcast, onde eu falava de assuntos sobrenaturais. Então, se você quiser, nós estamos aqui, nós vamos voltar a gravar falando sobre assuntos sobrenaturais. Isso depende muito de vocês, porque eu estava reparando, da última vez que eu consegui ter acesso na versão anterior do No Calor Podcast, que vocês gostavam bastante dos podcasts que eu gravava sobre o mundo sobrenatural. Então vai depender muito de vocês. Claro que tudo que eu vou tomar decisão vai ser em parceria com vocês. Eu tenho umas ideias, vou iniciar nos próximos episódios, eu vou estar lançando aqui, vou falar um pouco sobre os live actions que estão sendo lançados pelo Netflix. Vou falar um pouco sobre alguns animes que estão sendo lançados, vou falar um pouco de animes antigos, debater, conversar, enfim, vou chamar algumas pessoas para conversar. E se você quiser participar, basta você entrar em contato comigo pelo direct lá no Instagram, No Calor Podcast, e também pelo YouTube. Se você não conhece o meu canal no YouTube, No Calor Podcast também, todo o mesmo nome, porque fica mais fácil de encontrar, na verdade. Então, até aproveitar para convidar vocês para me seguirem lá no Instagram e no YouTube. No YouTube eu vou estar lançando alguns episódios exatamente iguais a esse aqui, né? Eu vou pegar o mesmo áudio e vou lançar no YouTube, também por questão de explicação. Então, se você está me vendo pelo YouTube, você está me ouvindo pelo YouTube, então provavelmente você ainda não conhece o meu canal, o meu podcast, então corre lá no Spotify, no Deezer, enfim, na plataforma que você achar mais interessante, a que você mais gosta de ouvir podcast, e me segue lá também, porque vão ter episódios de podcast exclusivos para o podcast e episódios exclusivos para o YouTube. Então eu vou estar sempre separando aqui, e aqueles que vão estar em geral, então eu vou ter um exclusivo para cada um, pro YouTube e pro podcast, e vou ter um geralzão onde eu vou lançar nos dois, tanto para você poder me ver
né? E também ver o que eu vou estar fazendo e conversar comigo ali mais diretamente, e aqueles que vocês vão vir só aqui no podcast e conversar. Não pretendo fazer podcasts muito longos, depende muito do gosto de vocês, né? Eu sou uma pessoa que não tenho tanto tempo livre para ouvir podcasts quanto gostaria, também para assistir vídeos no YouTube o quanto gostaria. Acho que porque eu não consigo me focar muito em uma coisa só. Então, por exemplo, agora nesse momento eu tô aqui conversando só com vocês, mas gostaria de estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque o meu foco ele se perde muito rápido e eu sou capaz de me esquecer do que eu estou falando. Por isso eu fiz algumas anotações aqui do meu lado. Pessoal, mas enfim, qual é o meu objetivo? Quando eu fizer vídeos para o YouTube em que é o mesmo áudio do podcast, eu vou estar fazendo uma gameplay de algum jogo que eu estou jogando no celular no momento. Então, como eu falei pra vocês, eu acredito que eu tenha TDA, eu não tenho certeza, mas eu não fui médico, nada disso, mas eu já vi tanta gente que tem esses sintomas e já fala ali, eu me sinto parte daquilo ali já. Então, na verdade, eu acredito que eu tenho algum tipo de dislexia, alguma coisa do tipo assim, eu não consigo me focar numa coisa só, né? Meu amigo Bruno e o Daniel Sasaki sabem muito bem disso, que eu já penei muito até jogando jogos como Ragnarok, que eu chegava num certo ponto assim, me enjoava do personagem, apagava ou criava um novo e eles ficavam putos porque eles não conseguiam avançar muito, porque tinham que me ajudar ali. Não era obrigação, obviamente, né, gente? Eu sei. Mas vamos lá. Então vamos voltar, já me perdi de novo aqui. Pessoal, é o seguinte, no YouTube, quando vocês verem uma gameplay rolando de fundo e somente o áudio, acreditem lá, esse é um episódio geral onde eu vou estar lá também no podcast e no YouTube. Agora, quando eu estiver aparecendo e rolando uma gameplay, porque vai ser sempre assim, vai ser o vídeo mais gameplay, ou então áudio mais gameplay. Então eu vou estar fazendo a mesclagem dos dois e sempre vai ser assim. Quando tiver o vídeo rolando, é eu ali exclusivamente pro YouTube. Quando tiver somente um áudio, somente a tela do jogo, da gameplay, é algo que tá também rolando no podcast. E também aproveito para você sempre fazer essa chamada, né? Como eu falei agora, se eu tiver só o áudio, é porque provavelmente vai ter uma coisa exclusiva só pro Spotify, tá? Lembrando que e nenhum outro meu objetivo é ter vídeos ou áudios com mais de 30 minutos. Eu acredito que dá para fazer um bom conteúdo ali com 15 minutinhos, 20 minutinhos de gravação. Claro que nós temos muita coisa para conversar quando a gente chama uma parceria, que eu vou sempre estar chamando aqui o meu primo e grande amigo Neto Cordeiro, do canal Nerd Caótico, e também o Bruno de Assis, do canal Radar MMO. Com certeza você já deve ter ouvido falar do Radar MMO. Se você gosta de jogos MMORPG ou então MMO no geral, cara, o canal é do Bruno de Assis, então sigam lá. Eu vou deixar os links dos dois canais deles aqui na descrição e também no comentário fixado, para que vocês possam seguir. Corram lá, se inscrevam, digam lá, olha, eu vim aqui pelo canal do No Calor Podcast do Augusto. Tenho certeza que eles vão abraçar a causa junto com vocês, de jogos muito maravilhosos que eles falam e filmes e séries que o Neto e o Cordeiro faz no Nerd Caótico, e também as gameplays que ele tem lá. Cara, acreditem ou não em mim, mas o Neto ele fez uma gameplay zerando, se eu não me engano, eu acho que é o Miles Morales, o Spider-Man. Acredito que é esse aí. Tem mais de 8 horas de gameplay. Se vocês tiverem coragem, assistam. Vale a pena porque é bem legal, bem legal. E outra coisa, gente, uma coisa que também me ajudou a me manter um pouco afastado do podcast foi justamente o lançamento do meu livro, Os Aventureiros da Fênix. Se você não conhece, é só procurar no Google. Tem na Amazon para vender, tem na própria página da editora, a editora Viseu, né, por onde eu lancei o livro. É um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2009, venho escrevendo desde 2009, mas como eu já falei para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade para me manter focado em alguma coisa. Então eu acabei levando muitos e muitos anos para terminar de escrever esse livro, esse projeto.
E quando foi agora, ano passado, gente, meu pai amado, já fez um ano o meu livro, ano passado eu fiz o lançamento do meu livro através da editora Viseu. Então o livro Os Aventureiros da Fênix está disponível para venda, para quem gosta de ler livro de aventura, de ficção, fantasia. Esse é o livro para vocês. É um livro que tem muito conteúdo, poucas páginas, tá? Então eu sei o quanto ele ficou denso, né? Como já foi dito em algumas avaliações que foram feitas do meu livro, mas não se preocupem, o livro ele não é só um único volume, ele é uma saga, então vai ser de 4, 5 volumes, cada um com um nome específico, né? Os Aventureiros e o subtítulo diferente. Eu estou escrevendo o segundo, antes que me perguntem, ele já está em 45%, assim, já pronto. E óbvio que para mim, para agora fica muito mais fácil, eu não vou levar 10 anos como eu levei para escrever o primeiro, né? Fica muito mais fácil porque já tenho os personagens, eu já tenho a história toda pronta, então só estou encaixando bonitinho para que vocês possam entender um pouco mais sobre a história. E eu posso até fazer depois um episódio exclusivo para o podcast. Aí eu já vou conversar com vocês sobre o meu livro, contar a história dos personagens e tudo mais que vocês possam querer saber. Então, se vocês tiverem interesse, pode comentar aqui, vai ter uma caixinha de pergunta no final, e vocês podem dizer assim: Augusto, fala aí mais um pouco do teu livro. Cara, com certeza eu vou amar falar sobre o meu livro para vocês. Tem muita coisa para falar e tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, pessoal, esse foi um podcast piloto. Acabou que ficou um pouquinho grande, ficou até maior do que eu achava que ia ficar. Pensei que seriam uns 5, 10 minutos, ficou um pouquinho maior. Então, foi isso que aconteceu, pessoal. Infelizmente eu tive que deletar a primeira conta, tive uns problemas, até mesmo com a questão de mudança de e-mail, uma coisa assim que causou o problema. Eu tive que deletar, esperar um período para poder criar um novo podcast e começar tudo de novo. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Sigam-me lá no Instagram, se você ainda não segue o No Calor Podcast no Instagram. Se inscrevam no canal no YouTube, No Calor Podcast. Lá eu tenho algumas gameplays de alguns jogos que nem existem mais. O Apex Legends Mobile, eu fazia gameplay dele lá. Fiz alguns vídeos lá de lives também. Assistam os vídeos antigos, curtam, compartilhem se vocês gostarem. Futuramente eu vou estar lançando episódios pro podcast e pro YouTube. As gravações vão ser semanais, tá? Ao mesmo tempo eu vou estar em parceria com o Nerd Caótico, voltando a gravar com o Neto. Então eu vou trazer ele pra cá pro podcast com vocês. Vou pro canal dele também, então a gente vai estar nessa mescla aí, indo e voltando. Então sigam lá o Neto. E o Bruno também, eu vou chamar o Bruno para jogar com a gente, pra gente conversar, bater um papo. Qualquer coisa do tipo assim a gente vai estar fazendo. Se você tem alguma sugestão de tema, tópico ou jogo para eu jogar, gente, eu sou órfão de jogo e órfão de anime. Então, por favor, mandem indicações de jogos para eu jogar. Tenha certeza, no momento eu tô jogando esse jogo aí do Pokémon para matar a saudade. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu gosto de Pokémon. E eu vou ficar jogando, os vídeos vão estar sempre dentro dessa vibe aí. Algum jogo offline, algum jogo online. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem descontraído, o máximo que eu pude. Não ser dentro de protocolo. Protocolo não, né? Não é protocolo, que é isso? Como é que é? Roteiro, isso, não tem roteiro, não vou fazer mais roteiro. Antigamente eu fazia um roteiro, lia o roteiro tudo bonitinho, mas sem roteiro eu já peguei uma base de como fazer melhorzinho, depois de tantos e tantos anos, né, tantos e tantos meses gravando. Então basicamente vai ser isso, gente. Uma vez por semana eu vou estar trazendo um episódio novo. Eu vou estar sempre procurando um dia da semana, por exemplo, uma terça-feira, ou uma sexta, ou um sábado, ou domingo. Eu vou ver assim o melhor dia, mas pode ter certeza que se eu gravar uma live vai ser no domingo, que é um dia que eu tenho mais folga, né, no trabalho, ou numa terça-feira, que eu tenho um pouco mais de tempo livre para gravar também, mas sempre assim final da tarde e início da noite. Os episódios eu vou programar para sempre terça-feira por volta assim das 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou
6 horas como eu fazia antigamente. A gente vai decidir juntos. Esse primeiro episódio eu vou lançar agora, neste exato momento, dia 21/12/2023. Meu Deus do céu, recomeçamos o No Calor Podcast, meu pessoal. É isso aí. Então, se inscrevam, não deixem de seguir o No Calor Podcast em todas as redes sociais possíveis, né? Instagram e YouTube e Spotify. Ou Apple Podcast, enfim. Eu gosto de falar, vocês vão conhecer um pouquinho mais. E é isso, muito obrigado a todos que ficaram desses 15 minutos me ouvindo falando besteira. E é isso, até a próxima. Tcharam!